Firmino toma um café com Dominga. Ele fica sabendo que Esmeralda foi vender limonada no rodeio. Firmino diz que será muito penoso para Esmeralda ver o José Armando e a família Penha Real. Firmino diz que Esmeralda está sofrendo por um amor impossível. Dominga diz que nada nessa vida é impossível. Crisanta chora e se emociona. Esmeralda tenta acalmá-la. Esmeralda pede que ela fique ali com ela. Crisanta agradece. Crisanta diz que já se sente bem melhor. Crisanta elogia Esmeralda e diz que ela é linda como a joia. Rodolfo elogia Adria na cavalgada. Crisanta volta para a escadaria devastada. Graziella se cansa e decide mexer as pernas um pouco. Fátima percebe que José Armando ainda não apareceu. Crisanta diz a Branca que precisam ir embora. Crisanta pensa. Firmino se despede de Dominga e diz que espera que Esmeralda não demore para voltar. Fátima mostra Esmeralda para Graziella. Graziella diz que aquela é a tonta que sujou sua blusa no outro dia. Fátima comenta que José Armando estava grudado na Esmeralda e até parou para conversar com ela. José Armando volta à barraca de Esmeralda. Adrian também pede um copo de limonada. José Armando pede outro copo. Adrian ajuda Esmeralda a servir os copos. Graziella nota que Esmeralda está bem próxima de José Armando. Fátima enche a cabeça de Graziella de intrigas e a envenena. José Armando diz a Esmeralda que tinha a ideia de voltar para a cidade assim que terminasse o rodeio, mas já não pretende ir. Ele diz que só irá para a cidade se puder levá-la. Ela diz que há muitas diferenças entre eles. Graziella se junta a José Armando. Ele tenta se afastar dela, mas Graziella continua ali. Graziella pede que José Armando lhe apresente a vendedora. Graziella conta que ela e José Armando vão se casar em 2 meses e vão ir para a capital. Graziella diz a Esmeralda que ela é uma simples caipira, que não deve saber nada dos patrões. José Armando chama a atenção de Graziella. Graziella diz que os brincos de Esmeralda que ela está usando destoam da beleza dela. Graziella critica a Esmeralda e a menospreza, dizendo que ela se veste mal, brega e é ridícula. José Armando tira Graziella dali, furioso. Esmeralda começa a chorar. Florzinha pede que ela não ligue. Esmeralda diz que é verdade o que Graziella disse. Graziella volta até a mãe. Fátima, Branca e Crisanta decidem ir para casa. Adrian observa de longe Graziella indo embora. Esmeralda diz a Florzinha que o que mais lhe machuca é que José Armando garantiu que não iria embora e percebeu que não é verdade. Flor diz que talvez José Armando fique e não tenha dito a Graziella isso. Esmeralda diz que não vai ficar se enganando mais. Ela diz que pelo menos o que aconteceu entre ela e José Armando foi muito bonito. Graziella se confunde com seus pensamentos e não sabe se ama Adrian. Ela também não sabe se gosta de José Armando mesmo, pois ele é seu namorado desde criança e não quer decepcionar sua mãe, e nem os seus tios. Graziella acha que José Armando se sentiu atraído por Esmeralda por ela ter se afastado dele. Graziella, ainda assim, quer lutar por José Armando. Dionísio oferece pagar uma limonada para Rodolfo. Os dois se aproximam da barraca de Esmeralda e Florzinha. Rodolfo se estressa ao ver Esmeralda ali. Dionísio diz que Esmeralda é pobre e precisa ganhar dinheiro. Rodolfo se aproxima mais de Esmeralda e discute com ela, dizendo que disse para ela que não queria vê-la ali mais nas suas propriedades. Esmeralda diz que lhe mandaram vir ali. Rodolfo, canalha dos infernos, quebra o balde de vidro de limonada de Esmeralda e destrói a barraquinha dela. Ele pede que ela desapareça dali e que não volte nunca mais. Esmeralda fica muito chateada e em choque. Começa a chorar e sai correndo desesperada. Dominga pensa que está acontecendo tudo de bom com Esmeralda nesse momento, mas é surpreendida pela chegada da moça. Esmeralda chega à cabana aos prantos e avisa Dominga que o Rodolfo lhe expulsou de lá. A moça segue chorando. Esmeralda diz que tirou os brincos e colocou nas suas mãos. Dominga se irrita. Esmeralda pede que ela a deixe. Esmeralda conta que nunca tinha sofrido tanto e nem passado tanta vergonha e humilhação assim. Ela pede que Dominga lhe deixe chorar. Dominga não aguenta ver a moça sofrer tanto. José Armando diz à mãe que Graziella se comportou muito mal com Esmeralda e agiu com crueldade.
Branca culpa José Armando e diz que compreende Graziella. José Armando diz que jamais pensou que ela fosse capaz de uma coisa dessas. Branca segue culpando José Armando. Ele diz que assim que seu pai e Graziella chegarem, terá uma conversa com eles. Ele reafirma que não quer se casar com Graziella mais. Branca pede que ele espere mais um tempo. José Armando diz a Crisanta que está cansado de tudo, porque ninguém respeita suas decisões. Crisanta pergunta se ele tem algo com Esmeralda. José Armando diz que a ama e que sua mãe sabe disso. Ele diz que é fácil amar alguém como Esmeralda, pois sente carência e doçura nela. José Armando revela a Crisanta que Esmeralda foi criada por Dominga, a mesma que ajudou no seu parto, e fala que eles nasceram no mesmo dia. José Armando diz que nasceu numa família com dinheiro, enquanto Esmeralda nasceu num lugar pobre. Crisanta percebe que Esmeralda é filha de Branca e Rodolfo e confirma suas suspeitas. José Armando diz a Crisanta que esse é o motivo de sentir Esmeralda tão ligada à sua vida, como se um laço poderoso os unisse. Em pensamento, Crisanta se pergunta por que Dominga mentiu e ficou calada por tanto tempo, e o que será que ela pretende? José Armando diz a Crisanta que não lhe agrada em nada essa situação, pois seus pais acham que ele poderá ser feliz com Graziella, mas confessa que encontrou amor em Esmeralda. Crisanta o compreende e ele a abraça. Fátima elogia Graziella por ter dado um chega pra lá em Esmeralda. Fátima explica que o José Armando deixou ela abandonada para ir atrás da caipira sem sal. Graziella manda a mãe calar a boca. Fátima diz que sua obrigação é abrir os olhos de Graziella e cuidar dos interesses dela. Fátima pede à filha para descobrirem quem é essa Esmeralda, para saberem o que há entre eles dois. Dominga descobre que Graziella quase bateu em Esmeralda. Esmeralda fala que foi humilhada, mas que Graziella tinha razão, pois realmente é uma mulher brega, pouca coisa. Dominga pede que ela não diga isso e que coloque os brincos. Esmeralda nega e pede que ela não lhe obrigue a colocar os brincos e avisa que Graziella zombou dela na frente de José Armando. Esmeralda confessa que uma senhora chamada Crisanta lhe viu com os brincos e se surpreendeu muito e lhe fez diversas perguntas: onde ela morava e quem eram seus pais. Esmeralda afirma que disse que foi Dominga quem lhe deu os brincos. Dominga sorri e acredita que nem tudo está perdido. Branca comenta com Crisanta que a situação é horrível, pois o José Armando está obcecado pela Esmeralda e decidido a se separar da Graziella. Branca diz que não sabe como terminará tudo isso. Branca pergunta o que ela conversou com Esmeralda e por que está tão calada. Crisanta fica em silêncio, mas diz que não tem nada a dizer. Branca pergunta do que elas falaram. Crisanta diz que só falaram umas palavras e que sentiu pena da moça. Crisanta diz que teve compaixão por Esmeralda. Branca a compreende. Crisanta quase infarta. Branca sai para pedir ajuda ao filho para atendê-la. Crisanta quer que tudo o que descobriu seja mentira, pois a criança estava morta. Adrian confessa para Inácio que caprichou no rodeio, para ficar bem com a Graziella, e quando viu o olhar dela o seguindo, sentiu mais coragem ainda, e o sorriso dela era um dos melhores prêmios. Ele menciona que sempre que seu olhar se cruza com o de Graziella, falam coisas muito bonitas. Graziella está dormindo e se lembra de Adrian. Ela admira a coragem e masculinidade dele e gostaria de pular nos braços dele para que ele a beijasse, assim como da outra vez. Graziella queria sentir o calor do corpo dele e tudo que puder ter direito estando com ele. Graziella raciocina ao pensar que Adrian e ela são de classes diferentes. José Armando examina Crisanta e percebe que ela está com a pressão alta. Ele pergunta se ela teve aborrecimentos ou preocupações. Ela diz que não. José Armando receita uns remédios para a governanta. Florzinha pergunta se Adrian já soube do que o Rodolfo fez com a Esmeralda. Adrian avisa que sim e pergunta por que o pai não fez nada. Flor diz que o pai deles tentou defender a Esmeralda, mas não teve jeito.
Adrian critica Rodolfo Penha Real e diz que se tivesse lá no lugar do seu pai, teria defendido a Esmeralda. Flor diz que Rodolfo manda no seu pai e não poderia fazer nada, nem dizer nada. Flor ainda conta que a noiva do doutor disse coisas horríveis para a Esmeralda, porque estava com ciúmes. Adrian fica pensativo. Graziella pede perdão a José Armando. Ele diz que ela se comportou como uma barraqueira. Graziella reconhece seu erro e pede perdão novamente. José Armando diz que perdoar ela é o de menos. E aconteceram outras coisas. Ela compreende que agiu de forma indigna e relata que pedirá perdão a Esmeralda. Ele diz que não precisa. Adrian sofre ao pensar que Graziella gosta de José Armando e que esteja o usando. Graziella pede que José Armando não fique emburrado, pois está ali. Ele pede para esquecerem o que aconteceu. Graziella diz que nunca vão se separar, pois nasceram um para o outro. Já pela noite, Dominga aconselha Esmeralda a não pensar tanto. Esmeralda diz que devia ter escutado os conselhos do Lúcio. Dominga diz que o Lúcio sempre se mete onde não deve e se acha o dono de Esmeralda. Esmeralda diz que acredita que ele a vê como uma filha e por isso faz isso. Dominga diz que o Lúcio quer que ela morra para levar Esmeralda para casa. Dominga revela que não morrerá tão cedo. Esmeralda diz que o Lúcio é muito bom com ela, mas jamais moraria naquela casa, pois lá há algo que a deprime e a angustia. Dominga diz que ela se casará com um homem que ama e morará na casa dos Penha Real, de qualquer jeito. Dominga pede que Esmeralda conte a José Armando o que Rodolfo fez. Esmeralda prefere não falar nada. Rodolfo comenta com Branca que está satisfeito com os negócios da fazenda, pois o gado está ótimo, e a colheita de feijão foi magnífica. Rodolfo revela que tirou a cega do rodeio, quebrou o vidro de limonada dela e a expulsou do local. Esmeralda pergunta a Dominga se os brincos de Esmeralda pertenciam à família Penha Real, pois quando Crisanta os viu, ficou surpresa. Branca se atormenta e fica em choque ao saber o que Rodolfo fez contra Esmeralda. A mulher o repreende por ele ter agido dessa maneira com Esmeralda, tão duramente. O machista diz que não se comove com a cegueira de Esmeralda e ressalta que houve algo entre ela e José Armando e que é melhor afastá-los definitivamente. Dominga diz a Esmeralda que os brincos chegaram às suas mãos por um poder sobrenatural. Esmeralda pede que ela pare de brincar. Dominga abraça e pergunta se ela está brava com ela. Esmeralda diz que não. Esmeralda pensa em Graziella. Dominga pede que Esmeralda não tenha pena de Graziella, pois ela a tratou mal.